Todos, bom dia, minhas amigas, meus amigos. Me permitam começar essa conversa fazendo menção a algumas pessoas especiais. Começar pelo nosso prefeito Kiko, prefeito querido, e eu vejo no Kiko uma qualidade que poucos homens públicos nesse país tão sofrido têm. Eu sempre digo que tenho admiração por muitos dos que se propuseram à atividade pública, o próprio governador atual. Mas eu tenho uma referência, que foi Franco Montoro, que era advogado também, Kiko, como você é, e por essa formação humanista, foi um homem que promoveu as grandes revoluções sociais de São Paulo. Ele foi o governador que criou o primeiro Conselho da Mulher, instalou a primeira Delegacia da Mulher, ele criou o primeiro Conselho do Meio Ambiente, Serra do Mar foi ele que promoveu o tombamento, ele criou o primeiro Conselho da Igualdade Racial e criou também o primeiro Conselho da Pessoa com Deficiência. E eu digo isso, Kiko, para valorizar mais uma vez a sua pessoa, a sua vocação de servir e esse seu interesse em sempre buscar as causas daqueles que mais precisam de uma ajuda, de um reforço, para que consiga alcançar a sua felicidade. De forma que eu quero, me permita, eu tenho a honra de ser seu amigo, tenho que fazer esse registro de coração, porque você é uma referência como pessoa, como advogado, mas como homem público também. E em seu nome cumprimentar também o Gabriel Roncon, nosso querido vice-prefeito, o querido presidente da Câmara Municipal, o Rubens. Obrigado, querido. Obrigado, querido. O Rubens, e eu quero, em seu nome, Rubens, mais uma vez agradecer a honra, o orgulho que eu tenho de ter recebido o título de cidadão aqui de Ribeirão Pires, que eu carrego com muito orgulho no meu peito. Quero fazer uma menção especial e agradecer o convite à Elza, que também tem feito esse trabalho lindo, procurando dar às pessoas com deficiência a condição do exercício pleno da sua cidadania. Eu sempre digo, não só as pessoas que têm deficiência, os espaços têm deficiência, as cidades têm deficiência, e não oferecer condições plenas a que alguém que tenha ali alguma necessidade especial possa usufruir de forma integral a sua cidadania. Mas, graças ao trabalho de pessoas como nosso prefeito, como nossa querida Elza, aos poucos nós vamos alcançando esse status de uma cidadania plena, independente da condição da pessoa ou da sua especial necessidade. Cumprimentar a Praesp, eu não conheci o trabalho, vim conhecer hoje, estou encantado, quero voltar, obrigado, Marcos, quero voltar algum dia com mais calma, para conhecer o hospital, conhecer o atendimento, as unidades. Já fazendo um cumprimento à Praesp, em nome do querido presidente José Feliciano, do nosso sempre presidente, o primeiro presidente, o Welles de Sanches, e a querida Lair, advogada, superintendente aqui, essa simpatia em pessoa, que demonstra o amor que tem pela causa também, junto com os nossos presidentes. E dizer também que aqui se retrata algo que o Brasil precisa conhecer, que é a cidadania, buscar ela as grandes causas. As transformações que o Brasil precisa, eu tenho muito claro isso, não vão ser promovidas pelos governos, seja federal, estadual, municipal. Os governos servem,
mas as transformações são promovidas pela comunidade. Nós precisamos resgatar o sentimento de comunidade. Nós precisamos abraçar as nossas escolas, nós precisamos abraçar os nossos hospitais, nós precisamos buscar, de alguma forma, servir, destinar uma parte das nossas vidas ao servir ao próximo, nessas questões que são do interesse de todos nós. Semana passada eu li um artigo na Folha de São Paulo de um jornalista, o Hélio Gaspari, e o Hélio Gaspari começava o artigo dizendo, querido Kiko, que há um médico em Nova York que às quartas-feiras ele não é um médico cirurgião plástico, que às quartas-feiras ele não atende os seus clientes. Ele reserva as quartas-feiras para atender policiais vítimas de violência. E que, no Brasil, muitas vezes aqueles que têm condições de tentar contribuir para a comunidade, e ele falando nesse artigo sobre a violência, normalmente, essa pessoa que tem uma condição econômica mais favorável, ela começa, preocupada com a violência, ela começa a erguer muros na sua casa, comprar carros blindados. Se tem uma condição econômica um pouco melhor, contratar segurança. Como se o problema fosse dele e não da sua comunidade. E aí, quando nós nos viramos para nós próprios, esquecendo que ao nosso lado existem pessoas que também precisam desse mesmo esforço, eu tenho dito, jamais nós teremos a capacidade de sermos plenamente felizes. Porque de nada adianta eu ter uma segurança maior se ao meu lado os meus vizinhos, os amigos dos meus filhos na escola, os meus pais, os amigos dos meus pais, não tiveram as mesmas oportunidades. E por isso que eu, quando venho aqui, eu fico emocionado, porque eu vejo a coletividade, a comunidade abraçando uma causa, muitos com trabalho voluntário, muitos colaboradores que amam o que fazem, os parentes, os pais, as mães, os amigos, aqueles que aqui se socorrem para ter auxílio profissional, médico, educacional, e aqueles que são por aqui assistidos. De forma que fico os parabéns e que isso possa servir de exemplo para tantas outras demandas que a sociedade apresenta. Que nós possamos, a partir de exemplos como este, promover as mudanças que o Brasil precisa. E quando eu penso em trabalho voluntário, quando eu penso em servir ao próximo, eu preciso também destacar o papel que a OAB representa, exerce, os dirigentes de ordem. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade que congrega advogadas e advogados. Numa estrutura aqui em São Paulo, nós temos uma estrutura estadual e temos as estruturas locais. Aqui em Ribeirão Pires, a nossa subseção querida, presidida pelo Ricardo. Ricardo, que é jovem, já vem o primeiro elogio. Mas o Ricardo, que é essa pessoa também dedicada às causas públicas, a servir, através da ordem, servir a advocacia e servir a cidadania. De forma que, Ricardo, em nome, seu nome, querido, em nome de você, pelo papel que você exerce, pela liderança que você é, pelo grande advogado, pelo grande amigo, quero cumprimentar os dirigentes de ordem. Aqueles como Joselito que aqui estão, sua diretoria, outros dirigentes, eu vejo muitos amigos, me permitam todos ser citados em nome do Ricardo, porque vocês todos merecem os nossos aplausos. E esse outro irmão que eu tenho, o Patrick Pavan, que é alguém que eu me emociono quando falo do Patrick, porque o Patrick é outra pessoa que eu conheci, aprendi a admirar, que tem um coração do tamanho do mundo. Patrick, cada vez que eu vejo ele falar, ele se emociona a todos nós. Vai chorar?
Mas é isso, Patrick, esse coração enorme, queridíssimo, e eu digo, e aí já falando da Rosa, grande amiga, a Rosa, em nome da Rosa também cumprimentar todas as mulheres, pelo dia, pela semana, pelo mês, pelo ano. Mas, falando do Patrick, já entrando um pouquinho na nossa conversa, e dizer que eu vou contar um pouquinho da minha experiência de vida. A experiência de alguém que teve um acidente e que conseguiu compreender um pouco mais a importância da vida, a importância da família, a importância dos amigos, a importância das orações, e que hoje, mercê do Criador, consegue estar aqui com vocês para dar um abraço em todos. Há 3 anos atrás, em abril, faz 3 anos, eu sempre fui um rapaz muito dinâmico, sempre gostei de futebol, sempre gostei de esporte, trabalhei muito cedo, trabalho desde os 12 anos de idade, entrei na faculdade aos 17 anos, trabalhava durante o dia, cursava a faculdade à noite, porque meus pais não podiam pagar a minha faculdade. Eu sempre fui muito agitado, e sempre desenvolvi muitas atividades ao mesmo tempo que eu trabalhava, estudava, participava de entidades, buscava sempre ter uma participação na minha comunidade. Sábado, domingo era sagrado, era jogar bola ou assistir jogo de futebol. Jogo de futebol que hoje em dia, no meu caso, não me traz muita alegria, porque meu time não está muito bem na fita. Mas, e me formei, e eu lembro, Patrick, de uma conversa que eu tive com a minha mãe. Minha mãe um dia me chama, porque eu sou dos filhos da minha família o primeiro a ter um diploma universitário, e minha mãe um dia me chama, eu abraço e diz: Marcos, evidentemente o orgulho de ter um filho advogado, e diz: Marcos, você chegou lá, você alcançou. Eu digo: mãe, eu não acho que eu tenha feito nada demais, eu trabalhei, estudei, me formei, alcancei o meu objetivo, mas eu disse a ela: eu não perdi nem um braço, nem uma perna para alcançar. As coisas aconteceram assim, com muita tranquilidade na minha vida, né? Eu não compreendi ter feito um esforço maior, porque para mim era agradável, era prazeroso trabalhar, e era prazeroso estudar. Então não era um sacrifício. Me formei, montei meu escritório, passei a advogar 30 anos atrás, me tornei membro da ordem, comecei a contribuir em comissões, depois conselho, diretoria, presidência da ordem, que é algo que eu nunca imaginaria poder alcançar. E nesse ritmo de viagens, escritório, OAB, família, eu num sábado ia para um evento na cidade de São Paulo, e depois ia para um outro evento em Itapetininga. Eu, com um amigo, falamos: vamos dirigindo, a ordem disponibiliza a condução. Falei: mas sábado, deixa o pessoal descansar, ficar com a família um pouquinho também, a gente corre tanto, só ia eu e esse meu amigo. E fomos, então, para esse evento em São Paulo, na Avenida Paulista, e depois para Itapetininga, esse meu amigo dirigindo o carro. Fomos conversando, fomos para o evento, Itapetininga, ficamos meia hora em Itapetininga. Eu disse: eu quero voltar para casa para ficar um pouquinho com a família, porque a gente passa a semana inteira fora, e eu queria curtir um pouquinho a minha família, minha mulher, meus filhos. E ele também, o Mateucci, que era esse meu amigo, era tesoureiro da ordem, tinha a minha idade, o Mateucci era um ano mais velho,
tinha mais ou menos o meu perfil de vida, casado mais ou menos ao mesmo tempo, com um casal de filhos, como eu tenho um casal de filhos. E nós estamos sempre juntos, na ordem, muitas vezes no escritório, fazemos coisas no conjunto do escritório, assistindo o jogo de futebol todo final de semana. Ele era palmeirense, nós íamos todo final de semana assistir, ou assistimos o jogo do São Paulo, assistimos o jogo do Palmeiras. E naquele dia, eu ia dirigir, ele disse: não, Marcos, deixa eu dirigir. Fomos nesses eventos, acordamos bem cedo para ir no Vitor Paulista, depois vamos para Itapetininga, na volta, onde ficamos meia hora, cumprimentando as pessoas, não bebemos nada, não fizemos nada. Fomos lá, ficamos meia hora cumprimentando as pessoas, estamos voltando. E aí eu digo a ele não conhece a estrada, como eu dirijo muito, indicando as estradas, tal. Quando chegamos numa estrada, a Castelinho, que ia desembocar na Castelo, eu digo: Matheus, agora é só seguir reto, 40 quilômetros, você vai cair na Castelo, já na mão de São Paulo, pega Castelo e volta. E cochilei. Acordo com o tranco do carro, o carro deitando naquele acostamento que fica entre uma via de ida e de volta, aquele acostamento não, naquela divisa, naquele canteiro central. Acordo assustado, dou um grito, falo: olha o carro. Matheus puxa a direção para voltar para a pista, no que ele puxa a direção, o carro volta capotando. Eu lembro do acidente, lembro da hora que estoura o vidro da frente, que é a hora que o carro para, estoura o vidro da frente, eu fecho os olhos e acordo já com o socorro na minha frente, eu com uma dor no peito muito forte por causa do cinto de segurança. Acordo sem ar, dizendo: quero sair daqui, tento andar, e o pessoal vem correndo: não ando, mas eu não tinha percebido nada no meu corpo que não fosse a dor no peito. Aí cortaram o cinto, me colocaram na maca. Na hora que entra a maca, o rapaz da ambulância pega o rádio e fala assim: ó, código vermelho, estamos indo para um hospital em Tatuí, Santa Casa Tatuí, e ele diz: e o outro é código preto, estão vindo resgatar o corpo. Aquele, para mim, foi um momento de divisor de águas, porque ali eu percebi que o meu amigo tinha falecido. Chego no hospital, a hora que eu entro no hospital, lá de Tatuí, Santa Casa, os funcionários muito solícitos, o atendimento muito sério e ao mesmo tempo cordial. Eu lembro que eu dou no peito, vão trazer um raio-x, hospital público. Vão trazer o raio-x, não conseguem tirar o raio-x porque não tinha tomada para colocar o aparelho. Aí minha mulher de São Paulo é contatada, minha mulher diz: não, eu quero que o Marcos venha para São Paulo e seja internado aqui. Eu vim então de ambulância e fui no Hospital Oswaldo Cruz. Na hora que eu chego no Hospital Oswaldo Cruz, na UTI, atendido por aquele primeiro atendimento, por uma equipe, vem um médico e diz assim: Marcos, um senhor de mais idade, esse senhor chega para mim e fala assim: Marcos, você está aqui, fique tranquilo, nós vamos cuidar de você. Mas ele disse: se você estivesse nos Estados Unidos, e eu não tinha consciência do que tinha acontecido comigo, não tinha consciência do que tinha acontecido fisicamente comigo, porque a dor no peito ainda era muito forte. Então a dor no peito superava qualquer outra dor. Eu não sentia dor em lugar nenhum, nem nas pernas, nem no rosto. O médico vira para mim e fala assim: Marcos, se você estivesse nos Estados Unidos, nós já estaremos encaminhando você para uma cirurgia, você ia amputar a perna. Porque nos Estados Unidos a preocupação é com qualidade de vida. Diferente no Brasil, que há ainda uma cultura, uma preocupação com estética. Então, como nós somos no Brasil, não se preocupa que nós vamos tratar você e vamos recuperar sua perna. Eu registrei aquilo mentalmente, porque eu não estava nem prestando atenção no que ele estava falando. Eu estava tentando compreender o acidente, ainda com o meu amigo falecido.
tristeza pelo falecimento dele, no meio de uma UTI, aquela bagunça toda de UTI e tal. Mas ele falou aquilo em algum lugar do meu cérebro ficou registrado. Fiquei 53 dias no hospital, passei por 14 cirurgias. E, na penúltima delas, foi a primeira cirurgia que era para começar a resgatar. Até então, era para manter a perna. A penúltima delas, foi eu tomando muito medicamento, um conjunto de antibiótico imenso. E, na penúltima das cirurgias, o médico me perdeu na cama. Foi uma cirurgia de 9 horas, eu fiquei 9 horas sofrendo uma cirurgia, e é a primeira cirurgia para recuperar a perna, até então era para manter. O médico, era uma cirurgia plástica, ia fazer um enxerto, 9 horas de cirurgia, depois de 9 horas o médico sai, o médico me disse, Marcos, eu fui fazer xixi, fui no banheiro, fui tomar uma água, lavar o rosto e voltar. E quando volta, o anestesista falou para ele que eu tinha sofrido um colapso lá na mesa, e aí ele para tudo para me resgatar. Eu me resgata, me leva para o quarto, eu passo aquela primeira noite muito mal, foi a primeira vez em todas as cirurgias que eu volto para a UTI, as outras eu voltei para o quarto. Chamo os médicos para conversar, para entender o que tinha acontecido, e aí eu conversei com os médicos e disse, eu queria saber a verdade, quero saber o que efetivamente está acontecendo, qual é o meu futuro. E os médicos disseram, Marcos, a nossa expectativa, infelizmente a cirurgia não deu certo, a expectativa nossa é você ficar 2 anos com cirurgias, e você já perdeu o movimento do seu pé, nós vamos fazer uma amarração do seu pé, nós vamos tentar manter o seu pé, mas você não vai andar mais, não vai ter mais o movimento do pé, e daqui 2 anos nós vamos nos esforçar para você recuperar sua perna, tal, não sei o quê. Aí naquele momento eu lembrei de 2 coisas. Uma foi do Mateucci, aquele meu amigo que morreu no acidente. Eu já estava no hospital há mais 40 e tantos dias. E aí eu digo, eu vou ficar mais 2 anos de cirurgias, com medicação muito potente, me arriscando a pegar alguma infecção hospitalar. Idas e vindas ao hospital e, portanto, todas elas afetando a retomada da minha vida, porque eu certamente, do jeito que eu estava, era dia sim, dia não, fazendo cirurgia. Antibiótico já começava a atacar alguns dos meus órgãos. Eu tinha perdido meu amigo. Vale a pena esse esforço e o risco de vir a morrer, sabendo que meu amigo tinha deixado a esposa e 2 filhos, e eu pensando, eu vou me expor a um risco de também ver a minha esposa viúva, meus filhos sem pais? E aí, ao mesmo tempo, veio a primeira conversa que eu tive quando cheguei no hospital. Falei, Marcos, se fosse nos Estados Unidos, a preocupação era a qualidade de vida. Nós seremos amputados. Eu juntei uma coisa com a outra, virei para os médicos e disse, deixa eu perguntar da segunda hipótese. E se amputasse minha perna? Os médicos se surpreenderam, um olhou para o outro e falou, Max, se amputar sua perna, em 1 mês você está andando, 2 meses você está dirigindo o carro. Eu falei, então, da minha parte, está tomada a decisão. Eu vou convidar, vou falar com minha família, chamei minha mulher, meus filhos, conversei com eles, tive apoio, chamei meus pais, que são de mais idade, para não ter risco de algum deles tomar um susto maior, e disse aos médicos, vamos fazer amputação. Naquela semana, essas coisas que a gente acredita a um Criador, a gente passa a ter certeza que tinha um Criador, da existência do Criador, me aparece um médico por indicação de uma médica que era a médica do meu sogro, e meu sogro comentando, essa médica falou com um amigo que era colega dela de faculdade, de medicina. Esse médico apareceu, era um médico amputado. Esse médico apareceu pulando na perna com a prótese.
Ele entrou no quarto pulando. Eu falei, esse cara é louco, né? Eu falei, não, Marcos, estou entrando assim para dizer para você que você vai tocar a sua vida. Esquece. Você vai ter uma vida normal. Primeira coisa que eu perguntei, eu falei, posso jogar bola? Ele falou, poder você pode, não sei se vai ser aconselhável pelos outros, porque cada vez que você chutar o pé de alguém, você vai quebrar o pé de alguém. Eu não experimentei, já chutei bola sozinho. Jogar bola não experimentei ainda. Mas eu somo a isso, e aí foi tomada a decisão, fui para a cirurgia, poucos dias fiz a cirurgia, volto para o quarto, assim, me sentindo impressionante. Eu volto para o quarto me sentindo muito bem. Muito bem. Eu acordo de madrugada, 4 horas da manhã, acordo com muita fome. Fui com minha mulher ficou 2 meses do meu lado no hospital, não saiu, cuidando e tal. Eu falei para a minha Estela, Estela, eu estou com fome, vamos ver se a gente arruma alguma coisa para comer. Ela, vou arrumar uma padaria, trouxe café, trouxe pão com manteiga e tal. Estava super bem. Mas tinha um problema. Eu não tinha olhado ainda a perna. Eu estava coberto com um lençol. Eu disse, eu vou... Eu quero. Obrigado, querido. Obrigado. Falei, eu quero olhar no meu tempo, eu conheço o meu tempo. Então, não quero que eu olhe antes de eu estar com coragem de olhar. Eu estava bem, mas não queria olhar. Aí passou um dia, eu fui tomar banho, tirei o lençol, vi a perna coberta com... Obrigado, querido. Coberta com... Obrigadão. Curativo e tal. Olhei, tá, vamos para o banho. Aí volto, estava um médico me esperando para olhar os pontos. Aí o médico tira o curativo. Eu falei para o médico, deixa eu dar uma olhadinha de você colocar outro curativo. Aí eu olhei a perna, falei, pronto, acabou. A única coisa que faltava que era ter coragem de olhar, eu olhei, isso 2 dias depois. Passei um tempo a mais do que previsto para começar a andar, porque no acidente eu tinha fraturado o joelho esquerdo e não podia ser operado o joelho esquerdo com medo de pegar a bactéria da perna direita e passar para a esquerda. E aí, quando acabou a cirurgia, a amputação, acabou a bactéria, aí vamos operar a perna esquerda. E aí eu fiquei um tempo, alguns meses de cadeira de roda, eu fiquei 6 meses de cadeira de roda, porque eu não podia pisar no pé esquerdo, não colocar o pé esquerdo na mão. E o primeiro movimento que eu fiz foi de sair da cadeira, consegui sair da minha cadeira, passar para uma cama, quando já estava começando a instalar prótese, começando a usar prótese. A primeira coisa que eu fiz, pedi uma bola para chutar. Eu chutei a bola e disse, bom, agora estou bem outra vez. A única coisa que o médico errou, que o médico me disse que em 2 meses eu estaria dirigindo. Eu demorei 1 ano para dirigir, mas não por conta da direção, porque 1 ano para a burocracia para a liberação do carro. 1 ano para levar o carro. Mas hoje, dirigindo normalmente. Quando eu, de cadeira de roda, tinha feito a cirurgia, estava me sentindo muito bem, naquele período, recebi muitas cartas. Eu desliguei o celular, falei, eu vou me concentrar na minha operação, não quero receber recado. Na ordem, minha vice-presidente estava tocando, eu falei, eu quero me concentrar na recuperação. Mas recebi muitas cartas, e recebi muitas visitas. Aquelas que conseguiam burlar a vigilância da minha mulher, que não deixava ninguém entrar no quarto, mas entrou muita gente. E aí, eu digo isso, eu tenho claro o volume de orações. Eu tenho muito claro o volume de orações. Obrigado, querida. Obrigado. Eu tenho claro o volume de orações. E aquelas orações eram tão fortes e me ajudaram muito nisso, na minha recuperação, que em um determinado momento eu tinha a sensação delas
materializadas. É como se eu sentisse as orações me levantando da cama. Era impressionante. Eu, assim, essas orações me deram muita força. E a minha família que ficou o tempo inteiro ao meu lado. Saio, no dia eu operei, 2 dias depois, chego para o médico e falei assim, não quero ficar parado na cama. Quando apareceu o Patrick foi no quarto e falei, não, eu quero descer, vamos juntos, eu de cadeira de roda, vamos juntos tomar um café lá embaixo. Desci com a cadeira de roda, fui sozinho andando com a cadeira de roda, porque eu disse, eu não quero, obrigado querido, eu quero aprender a viver sem necessidade de alguém ficar me controlando. Desci com a cadeira de roda, fomos tomar um café, e quando eu saí do hospital, uma semana eu já estava viajando para o interior, porque eu não queria ter trauma do carro. Eu falei, vou viajar para o interior, peguei o carro e fui para São José do Rio Preto, 405 quilômetros de distância. Nesse período, um amigo, advogado também, ele diz, Marcos, eu queria trazer uma pessoa para conversar com você. Eu digo, pode, lógico. Ele falou, não, uma pessoa que você vai gostar. E foi conversar comigo um esportista, que é conhecido de muitas pessoas, chama Lais Garael. O Lais, um velejador, campeão mundial, medalhista olímpico, e que sofreu um acidente há 18 anos atrás. Ele estava no barco, estava velejando, veio um barco, um sujeito bêbado, invadiu onde estava lá parado e naquele acidente levou a perna dele embora. E o Lais veio conversar comigo e contar a história dele. E ao contar a história dele, lembrou que ele ficou muito revoltado, é uma condição diferente, porque ele era um atleta, então ele perdeu a referência de vida dele, né? Eu sou advogado, não prejudique nada a minha advocacia. Para ele, naquele momento, ele achou que tinha parado a vida dele, atleta profissional. E aí, ele revoltado, ficou um ano, ele disse, Marcos, eu fiquei muito revoltado, comecei a tratar mal as pessoas iam falar comigo, eu não queria falar com ninguém, os enfermeiros iam me tratar, eu brigava com todo mundo, xingava todo mundo, fiquei revoltado. Até que um dia uma enfermeira entrou, e aí eu fui mal educado com ela, como estava sendo com todo mundo, e ela pegou e me deu um pito. Falou, quem é você para ser mal educado comigo? Não sei o que e tal. Você não conhece, fui mal educado, você não sabe minha vida, problema meu. Eu não sei da sua vida. Você não conhece meus problemas. Que problema, rapaz? Você não sabe, eu fui imputado. Eles não tem problema, eu também sou. Levantou a saia e ela também usava uma prótese. E aí ali foi um choque. Que ele falou, Marcos, ali eu parei. Eu não tenho direito de usar um problema meu para afetar os outros. Eu tenho o dever de usar as minhas coisas para o bem dos próximos. Aí retomou a vida dele e foi campeão mundial. Não tinha sido antes do acidente, foi ser campeão depois do acidente, sem a prótese, dirigindo lá, velejando sozinho, foi campeão mundial já depois do acidente. Eu digo, Lais, eu vou o dia que eu saí do hospital, eu estava no hospital ainda quando ele foi, para operar o outro joelho, já tinha operado a perna direita, estava operando o outro joelho. Eu digo, eu vou querer também, quando for possível também, falar um pouquinho da nossa experiência, porque é muito difícil para alguém que sofre acidente, ele compreender que aquilo algo que foi colocado à frente, como outras tantas coisas são colocadas à nossa frente, para a gente superar e seguir em frente. E, passar aquele momento, como o Patrick disse, eu retomei minha vida, meu escritório, me aproximei ainda mais da minha família, me aproximei ainda mais dos meus amigos, retomei minha vida, inclusive, institucional, disputei uma eleição com 300 mil advogados, fomos eleitos e reassumi a presidência da ordem, estou lá até hoje. Mas
eu digo para todo mundo, quando as pessoas veem, nossa, Marcos, eu não me senti em nenhum momento prejudicado por ter sofrido uma amputação. Eu não sei se isso se deu porque, até por causa da ordem, então a gente já há muito tempo vem trabalhando com a questão da pessoa com deficiência, então eu estava preparado espiritualmente para enfrentar uma situação como essa. Ou porque eu tive essas orações todas. Ou porque minha família ficou do meu lado o tempo inteiro e eu percebi que não mudou nada na minha vida. Nada. Mercê dos meus amigos, mercê da minha família. Ou porque eu perdi um amigo. Então, comparar uma perda de uma perna com a perda da vida e olhar para minha esposa, felicidade de vê-la toda noite, e lembrar que a esposa do meu amigo ficou viúva, olhar para os meus filhos todos os dias e olhar para os filhos de Mateus, a tristeza que ele sente pela perda do pai, eu digo, eu estou mais do que satisfeito. Isso não me abalou em nada a minha vida. Mas eu tenho procurado também, como fez o Lars, também conversar com as pessoas, porque eu acho que conversando com as pessoas, a gente também vai preparando. Não é só a pessoa que passou por um acidente, ou passou por uma doença, ou, enfim, por alguma razão qualquer, teve uma perda, ou uma deficiência que surgiu, seja da natureza que for. Mas para lembrar essas pessoas a beleza da vida. Eu posso afirmar que hoje eu sou um homem mais feliz do que era antes, porque a gente passa a dar valor a situações que no dia a dia da gente, na rotina da gente, essa rotina louca de correr para o trabalho, correr para a escola, a gente acaba não prestando atenção em coisas básicas. E uma das alegrias é exatamente poder estar aqui com vocês hoje. Dizer para vocês que vocês é que podem fazer a diferença na vida daqueles que, por alguma razão qualquer, apresentam de nascença ou apresentam por algum acontecimento depois alguma necessidade de apoio, e que vocês, sendo o apoio que vocês dão, certamente estão transformando a vida dos seus numa vida bem mais feliz. Muito obrigado. Deus te abençoe. Bom, palmas merecidas. Nós também temos uma história com o Lars Grael. Ele era secretário de Estado aqui em São Paulo. Aí um dia ia ter um evento lá no Ibirapuera. Aí o doutor Márcio falou que eu sou simpática. Vocês ouviram, né? Que eu sou simpática, essa simpatia. Só que não é assim, eu sou persona não grata em um monte de lugares, viu? Porque eu sou chata. Eu vou lá e fico pedindo as coisas. Então o Lars estava lá em São Paulo e me ajudou a ter acesso, até meu marido está ali no cantinho, ele estava junto. O presidente do BNDES estava lá. Aí eu falei, eu vou falar com ele, eu vou pedir, né, um dinheiro para construir o Hospital Dia. Aí eu fui lá, o Lars deu atenção, o Marcos Frota, que é o artista que estava lá junto com a gente, e ganhamos o dinheiro. E o hospital está aí na frente. Foi construído. Mas só essa história para contar, porque nós também temos uma ligação com o Lars. E também, assim, eu sempre falo que a causa do deficiente é de todo mundo. Porque se eu fosse, se a minha causa fosse um índio, eu poderia defender bastante o índio, mas eu nunca vou ser índia. Se minha causa fosse o negro, eu também faria um bom trabalho, mas eu nunca vou ser negra. Então, o deficiente, eu não posso falar isso, né, Alzinha? Porque um dia a gente pode, né, ou um filho, ou né, nós mesmos, na nossa casa, o nosso parente. Então, no Brasil, nós somos mais de 40 milhões assim, pessoas afetadas. Então, somos todos, porque se você é afetado, seus 2 filhos também são, sua esposa também é. Então, é assim, a causa do deficiente é de todo mundo,
é nossa. E se não fosse parente ou amigo, nós somos o próximo. Então, Deus não fala isso? Né? Os 10 mandamentos, se a gente tivesse os 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Né? E ao próximo como a ti mesmo. Então, é isso. Essa mensagem, e eu quero deixar essa mensagem em forma de canção na voz da Cátia.